reporta aí, Roger, Madalzinha. Matou os caras, gente. Matou os caras, velho. Bem-vindos ao documentário sobre uma das maiores empresas de mineração do mundo, a Vale S.A. Originalmente conhecida como Companhia Vale do Rio Doce, a Vale tem uma história rica e complexa que se estende por mais de 80 anos. Vamos explorar as principais fases dessa jornada, desde sua fundação até os dias atuais. A trajetória da Vale tem início antes do seu nascimento oficial, e o ponto de partida é a ferrovia. A história das locomotivas no Brasil tem início por volta do século XIX, mas precisamente em 1852. A fotografia em tons de sépia registra um maquinista ao lado de uma das primeiras locomotivas da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que foi fabricada no ano de 1904. Em 13 de maio de 1904, a Companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas opera pela primeira vez e hoje é uma das poucas ferrovias brasileiras a manter o transporte contínuo de passageiros, tendo uma grande importância turística na região. Em 1908 era noticiada a extensão das jazidas de ferro da Itabira. Dois engenheiros ingleses consultar a Companhia Estrada de Ferro Vitória-Minas para saber sobre a possibilidade de transportar minério por ela. Com parecer favorável, eles organizaram a Brazilian Hermitage Syndicate. Em 1911 é criada a Itabira Iron Ore Company, que recebe do governo brasileiro autorização para funcionar. O presidente Vargas enfatiza a necessidade de nacionalizar as reservas minerais e, em 1939, as concessões federais e estaduais da Itabira Iron Ore são encerradas. Em agosto de 1939, Percival Farquhar, empresário norte-americano, dono da Itabira Iron Ore, e outros 6 brasileiros fundam a Companhia Brasileira de Mineração e Siderúrgica. Em 1942, os acordos de Washington obrigam o governo britânico a adquirir e transferir ao governo brasileiro as jazidas de minério de ferro pertencentes à Itabira Iron Ore. Em junho de 1942, um decreto-lei de Getúlio Vargas define as bases de como seria organizada a Companhia Vale do Rio Doce, que iria adotar a Companhia Brasileira de Mineração e Siderúrgica e a Companhia Itabira de Mineração. Neste momento, a Vale também herda a pré-existente Estrada de Ferro Vitória a Minas. A partir de então, o Brasil obteve não apenas a posse de uma via férrea de mais alta importância e de instalações portuárias, como também uma parcela substancial da riqueza mineral. Documento datado de 1942 que traz o manifesto, os decretos e os estatutos da criação da Companhia Vale do Rio Doce. O documento traz a curiosidade de que a Vale, recém-nascida, tinha um prazo de duração de 50 anos pré-estabelecido. No início, as operações da Vale eram concentradas em Itabira, Minas Gerais. A extração de minério de ferro era feita de forma rudimentar em uma época em que não existiam métodos tecnológicos de extração. Carlos
Carlos Nunes de Lima é oficialmente o primeiro engenheiro da Vale, admitido em 26 de junho de 1942. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, os americanos buscavam matéria-prima para a produção de armamentos e o minério de ferro era fundamental, o que consequentemente ajudou o processo de compra. Porém, o primeiro carregamento de minério retirado de Itabira terminou no fundo do mar. Após a partida do navio inglês Baron Napier, foi atacado por alemães em julho de 1942, e o carregamento perdido foi de 5 toneladas. Em 8 de janeiro de 1943, foi feita a escritura pública de doação de jazidas da Itabira Iron Ore Company para a União Federal. Em 25 de outubro de 1956, foram leiloadas as primeiras 716 ações da Companhia Vale do Rio Doce na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Em 1951, é fundada a Reserva Natural Vale, em um momento em que a preocupação com a preservação do meio ambiente era pouco disseminada. Hoje, a reserva representa uma área de 23 mil hectares em Linhares, no Espírito Santo. Já em 1966, a empresa começou a avançar no cenário mundial de exportação com a inauguração do Porto de Tubarão, no Espírito Santo, motivando um salto na navegação mundial. No ano seguinte, 2 importantes marcos aconteceram. A empresa passou a figurar entre as 6 maiores exportadoras do mundo, comercializando 26 tipos de minério, e as jazidas de Carajás, no sul do Pará, foram descobertas. Em 31 de julho de 1967, o geólogo Breno Augusto dos Santos faz um pouso em uma clareira no sudeste do Pará para abastecer. Ele procurava manganês na região para suas usinas nos Estados Unidos. A equipe era formada também pelos geólogos e pioneiros Erasmo de Almeida e João Ritter. A ideia era procurar manganês, mas o que foi encontrado ali mudou a história da Vale. A região era coberta por minério de ferro. Na década de 70, a empresa desenvolveu uma política de diversificação de atividades que a levou a se engajar em projetos para a produção de bauxita, alumínio, manganês, titânio, fosfato, fertilizantes, madeira, celulose, pelotas e ferritas magnéticas. Além disso, em 1973 foi realizada a primeira venda de minério de ferro para a China, que levou o Brasil a se transformar no primeiro país do mundo a exportar minério de ferro para os chineses. Para escoar o minério de ferro de alta qualidade das minas de Carajás, foi construída toda a logística. Em 1985 é inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, ferrovia responsável por levar o minério até o terminal marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão, que também é construído e entra em operação em 1986. Os anos 80 trouxeram avanços em diversas áreas, além da inauguração da Estrada de Ferro Carajás, que lidera o ranking das ferrovias mais eficientes do Brasil, graças ao constante investimento em tecnologia, a criação do Parque Zoobotânico, que abriga exclusivamente espécies nativas da fauna e flora amazônicas e está localizado dentro da Floresta Nacional de Carajás, em uma unidade de conservação federal, ocupando uma área de 30 hectares preservados. Em 23 de abril de 1991, o príncipe e a princesa de Gales, Charles e Diana, pousaram em Carajás, no Pará. Eles foram recepcionados por estudantes e moradores ao visitarem o núcleo residencial do complexo. O objetivo da visita foi mostrar de perto a operação de minério de ferros em Carajás. Em 6 de maio de 1997, o martelo é batido e a Vale é privatizada, em leilão realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O início dos anos 2000 foi um período importante na história da empresa, em aspectos de crescimento. No início da década, as ações começaram a ser comercializadas na Bolsa de Nova York. Em 2006, alcançou o valor recorde de mercado de 56,9 bilhões de dólares, tornando-se a maior empresa de mineração e metais do mundo. Em 2004, Vale inaugura a Mina do Sossego, a primeira operação de cobre da empresa. Em 2006, entra em operação a mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Baixo, Minas Gerais.
Na época da inauguração, o complexo Mina-Usina foi considerado o maior em capacidade inicial de produção implantado no mundo. A unidade é a maior mina de ferro de Minas Gerais em produção. Em 2007, aconteceu a mudança de marca, passando oficialmente de Companhia Vale do Rio Doce para Vale, como atualmente. Com o avanço das operações em outros países, a decisão levou em conta a força, simplicidade e a sonoridade do nome Vale, que é usado em diversos idiomas. Em 2009, são instaladas barreiras de vento no complexo de Tubarão, no Espírito Santo, com o objetivo de diminuir a emissão de poeira. A década de 2010 trouxe desafios significativos para a Vale, incluindo os trágicos rompimentos de barragens em Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, que resultaram em perdas humanas e ambientais devastadoras. O rompimento de barragem em Mariana ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015, em Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais. Rompeu a barragem de rejeitos de mineração conhecida como Fundão, controlada pela Samarco Mineração. O rompimento provocou o vazamento dos rejeitos que passaram por cima de Santarém, que entretanto não se rompeu. O rompimento da barragem de Fundão é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de 62 milhões de metros cúbicos. A lama chegou ao Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, muitos dos quais abastecem sua população com água do rio. Ambientalistas consideraram que o efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos mais 100 anos, mas não houve uma avaliação detalhada de todos os danos causados pelo desastre. A tragédia tirou a vida de 19 pessoas. Com um processo indenizatório demorado e extremamente complexo, somente em março de 2024 foram solucionados 534 casos de restituição do direito à moradia com a entrega do imóvel ou o pagamento de indenização, de um total de 729 casas, comércios, sítios, lotes e bens coletivos. No novo Bento Rodrigues, 115 imóveis foram entregues aos novos moradores, em Paracatu, 50 imóveis foram entregues. No dia seguinte após o desastre, as ações ordinárias da Vale encerraram com queda de 7,55% na Bolsa de Valores de São Paulo, encerrando o mês de novembro desse mesmo ano com uma queda de mais de 23%. E em 2019, um novo desastre. O rompimento de barragem em Brumadinho acontece em 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do país, depois do rompimento da barragem em Mariana. A barragem de rejeitos, conhecida como Barragem da Mina Córrego do Feijão, era classificada como de baixo risco e alto potencial de danos. Ficava no Ribeirão Ferro Carvão, na região de Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O desastre industrial, humanitário e ambiental causou a morte de 272 pessoas, incluindo 3 desaparecidas. Em números oficiais divulgados em 20 de dezembro de 2022, com a identificação da vítima 267, quase 4 anos depois do rompimento da barragem. Olha aqui pra vocês verem. A barragem acabou de estourar em Feijão. Acabou com tudo, cara. Tudo. Restaurante. Todo mundo tava almoçando. Acabou com tudo. Olha pra você ver. Eu vou estar na beirada aqui. Acabou tudo, ó.
Isso foi uma enorme tragédia, nos pegou totalmente de surpresa. Os principais atingidos foram funcionários da própria Vale. E, infelizmente, nós estamos falando que os funcionários da Vale tiveram o seu restaurante soterrado, e isso aconteceu na hora do almoço, e o prédio administrativo também. Na sexta-feira, 25/1 de 2019, quando a barragem se rompeu, a Bolsa de Valores de São Paulo estava fechada por conta do feriado de aniversário da cidade. No dia 28/1, primeiro pregão após o desastre, houve uma queda de 24% nas ações da empresa. Um dia antes do rompimento da barragem, as ações valiam R$ 56. O pregão de 28/1 fechou a R$ 42. Em mais um processo complexo, a Vale realizou a indenização emergencial pouco tempo após a tragédia, e as ações coletivas individuais foram sendo pagas conforme decisão judicial. A Associação de Familiares de Vítimas do Rompimento de Brumadinho, em maio de 2024, autorizaram o repasse de R$ 2,2 milhões de recursos pagos pela Vale ao Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito através das redes sociais da associação. Hoje, com mais de 80 anos, a Vale está focada em inovação e sustentabilidade. A empresa investe em tecnologias de mineração mais limpas e em projetos de energia renovável, visando reduzir suas emissões de carbono e impactar positivamente as comunidades onde opera. A Vale S.A. percorreu um longo caminho desde sua fundação em 1942, com uma história marcada por expansão, modernização e desafios significativos. A empresa continua sendo um pilar da indústria de mineração global, comprometida com a inovação e a sustentabilidade para um futuro melhor. Obrigada por assistir. Este é um documentário sobre a trajetória de uma gigante da mineração que continua a moldar o mundo ao nosso redor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva para receber a notificação de novos vídeos como esse.